E aí, pessoal, tudo beleza? Tranquilinho? Vamos a mais uma aula de Física 3 e nessa aula nós vamos falar sobre linhas de força, blindagem e gaiola de Faraday. Relembrando o campo elétrico, nós temos aqui uma carga positiva que gera um campo elétrico e vamos pegar um ponto qualquer no espaço próximo a essa carga geradora e vamos colocar uma carga de prova negativa. Nessa situação, nós podemos calcular o campo elétrico usando a seguinte expressão: E igual a F dividido por Q, onde F é a força elétrica. Para uma carga pontiforme, nós podemos calcular o campo elétrico usando a seguinte expressão: E igual a K vezes módulo de Q dividido por D ao quadrado, onde K é a constante do meio. Ou nós podemos usar uma expressão equivalente a essa: E igual a 1 sobre 4 π epsilon 0 vezes módulo de Q dividido por D ao quadrado. Bom, vamos agora fazer a representação das linhas de força. Qual é o nosso objetivo com essa representação? Conseguir identificar a direção e o sentido do vetor campo elétrico devido à presença de duas ou mais cargas próximas. Beleza? Vamos lá. Para a carga pontiforme, vamos analisar primeiro uma carga positiva. Para a carga positiva, nós observamos que as linhas de forças apontam para fora. Se eu pego aqui um ponto qualquer no espaço e analiso o campo elétrico neste ponto, nós temos aqui o campo E1, que aponta no sentido da linha de força e é tangente a ela neste ponto. Pegando um outro ponto qualquer, nós temos o campo E2, ele aponta no sentido da linha de força e ele é tangente a ela neste ponto. Beleza? Bom, analisando agora uma carga negativa, nós observamos que as linhas de forças apontam para dentro. E se eu observar o campo elétrico num ponto qualquer do espaço, nós temos aqui o campo E3, que aponta no sentido da linha de força e ele é tangente a ela neste ponto. Analisando outro ponto qualquer, nós temos aqui o campo E4, que aponta no sentido da linha de força e ele é tangente a ela neste ponto. Beleza? O que a gente tem que levar daqui? Nós temos que compreender que o campo elétrico, o vetor campo elétrico, ele sempre aponta no sentido das linhas de força e ele será tangente a ela naquele ponto. Beleza? Bom, vamos agora aproximar duas cargas idênticas. Eu vou pegar aqui duas cargas positivas e aproximar essas duas cargas. Nós sabemos que para cargas positivas, nós temos linhas de forças apontando para fora. Mas neste caso, como nós temos duas cargas iguais, duas cargas idênticas, as linhas de forças sofrem um desvio aqui devido a uma reta vertical imaginária. Notem que essas linhas de forças nunca se cruzam. Elas não irão se cruzar. Beleza? Bom, analisando o vetor campo elétrico, nós temos aqui o campo E1, que aponta no sentido da linha de força, e ele é tangente a ela neste ponto. Temos ali o campo E2, que aponta no sentido da linha de força, e é tangente a ela neste ponto. Temos também o campo E3, que ele aponta no sentido da linha de força e é tangente a ela neste ponto. Então, aqui eu consigo pegar qualquer ponto no espaço e desenhar o vetor campo elétrico. Beleza? Lembrando sempre, vocês não podem esquecer que as linhas de forças nunca se cruzam. Bom, vamos agora aproximar duas cargas iguais em módulo. Vamos pegar a carga Q1 maior que zero e a carga Q2 menor que zero. Nós sabemos que para uma carga positiva, as linhas de forças apontam para fora. E para uma carga negativa, as linhas de forças apontam para dentro. Portanto, aproximando essas duas cargas, as linhas de forças irão sair da carga positiva e irão entrar na carga negativa. Bom,
Observando agora o campo elétrico nos pontos de 1 a 5, nós temos aqui o campo E1, campo E2, E3, E4, E5. Estes campos, observem que ele aponta sempre no sentido da linha de força e é também sempre tangente a ela. Beleza? Mas aí você deve estar se perguntando: ah, Rodrigo, mas por exemplo, este ponto 1 aqui, que a gente tem esse vetor campo elétrico E1, eu não teria um campo gerado pela carga Q1 e um campo gerado pela carga Q2 nesse ponto? Sim, mas este vetor campo elétrico E1, que a gente está observando aqui, já é o vetor resultante que eu obtive a partir da soma vetorial dos campos da carga Q1 e da carga Q2 neste ponto. Então, essa representação que a gente faz aqui já é uma representação de vetor resultante. Beleza? Bom, vamos agora considerar uma carga Q1 muito maior que Q2 em módulo. Aproximando esses caras, as linhas de forças, nós sabemos que elas saem da carga positiva e elas entram na carga negativa. Mas neste caso, como Q1 é muito maior que Q2, seria como se Q2 não existisse. Seria como se ela não estivesse ali. Ela vai fazer uma pequena perturbação nas linhas de força da carga positiva. Daí, observando o campo elétrico, nós vemos que ele aponta no sentido da linha de força e ele é tangente a ela neste ponto. Beleza? Bom, vamos então observar essa linha de força. Se eu pego o vetor campo elétrico num ponto qualquer sobre essa linha de força, para onde aponta este campo? Muito bem, o campo ele apontará no sentido da linha de força e ele é tangente a ela neste ponto. Bom, mas quando nós observamos uma linha de força no espaço, nós podemos fazer algumas conclusões. Uma delas é que, se essa linha de força está nesse lugar, então temos aqui um corpo, alguma coisa positiva e alguma coisa negativa que estão gerando esta linha de força. Bom, agora a gente pode considerar o seguinte: se eu colocar próximo a essa linha de força uma carga positiva, nós observamos que essa carga será arrastada para o lado do corpo negativo, da região negativa. E nós observamos que, neste caso, existe a força elétrica. A força elétrica, ela tem mesma direção e mesmo sentido do campo elétrico. Se eu coloco uma carga negativa aqui, nós observamos que essa carga será atraída pela região positiva. Com isso, nós observamos que a força elétrica ela tem a mesma direção do vetor campo elétrico, porém sentido oposto. Beleza? Bom, analisando a intensidade do campo elétrico, nós temos aqui linhas de forças, onde essas linhas estão espaçadas no ponto A e mais próximas no ponto C. Eu tenho aqui 3 pontos A, B e C. Se essas linhas de forças estão aqui, então nós podemos considerar, beleza, que tem uma região positiva aqui e nós temos uma região negativa deste lado. Observando os campos, eu tenho o campo EA, EB e EC. Comparando a intensidade destes campos, a gente pode concluir que o campo ele é menos intenso quando eu tenho uma região de linhas de forças mais espaçadas. Esse campo ele é mais intenso quando nós temos linhas de forças mais próximas. Então a gente pode concluir que o módulo do campo EC é maior que o módulo do campo EB, que é maior que o módulo do campo EA. Isso sempre acontece?
Sim, a gente sempre pode ter essa conclusão. Beleza? Bom, vamos agora falar de blindagem eletrostática. Eu tenho aqui um ponto P e próximo a esse ponto eu coloco um corpo carregado com carga positiva. Nós observamos que neste ponto P surge um campo elétrico, um EB, que é o campo do bastão, e como este bastão está carregado com carga positiva, este campo é um campo de afastamento. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte, nessa região vamos colocar uma esfera condutora, um corpo condutor. Quando nós aproximamos este bastão deste corpo condutor, ele irá induzir uma separação de cargas. Nós temos aqui uma região com cargas negativas e uma região com cargas positivas. Essas cargas estão distribuídas na superfície deste condutor. Essa distribuição será tal que irá surgir um campo elétrico no interior deste condutor, que é o EC. Este campo elétrico será tal que ele irá cancelar o campo elétrico gerado neste ponto por este bastão, por esse agente externo. Então a gente pode concluir o seguinte, que no interior deste condutor, como as cargas estão distribuídas uniformemente, nós podemos concluir que o campo elétrico resultante neste condutor é zero. Então, no interior do condutor, com cargas distribuídas uniformemente, será zero. Beleza? Bom, vamos agora analisar o campo elétrico num condutor esférico. Nós temos aqui um condutor esférico com carga positiva e nós agora vamos analisar o campo elétrico no interior deste condutor, na superfície e próxima à superfície desse condutor. Mas nós já sabemos o seguinte, que no interior do condutor, o campo elétrico resultante será isso mesmo. Campo elétrico no interior de um condutor é sempre zero. Bom, infinitamente próximo a esse condutor, o campo elétrico é definido como sendo E igual a K vezes módulo de Q dividido por R ao quadrado, onde R é o raio e K é a constante do meio. Essa expressão já é similar à expressão que a gente já estava usando. E igual a K vezes Q dividido por D ao quadrado. Mas como aqui a nossa distância é aproximadamente a mesma do raio, então nós podemos usar R ao quadrado. Beleza? Na superfície desse condutor, o campo elétrico é definido como sendo a metade do campo elétrico próximo a essa superfície. Então, o campo elétrico na superfície é 1 sobre 2 vezes K vezes módulo de Q dividido por R ao quadrado. Ah, mas e se eu pegar um ponto bem distante deste condutor? Um ponto distante, nós podemos usar a expressão que nós já estamos acostumados a usar. E igual a K vezes módulo de Q dividido por D ao quadrado. Beleza? Bom, vamos analisar agora um condutor não esférico. É também conhecido como poder das pontas. Num condutor esférico, as cargas se distribuem por igual. Quando nós temos um condutor não esférico, como o nosso caso aqui, eu tenho um corpo, que este corpo é pontiagudo. Este corpo, se ele tem falta de elétrons ou excesso de elétrons, essas cargas irão se acumular nas pontas. Por que, Rodrigo? Porque na região das pontas nós iremos ter uma densidade superficial de carga maior. Você lembra da nossa aula de densidade de cargas? Nós vimos que densidade superficial de carga numa distribuição uniforme é Q dividido por A. Ou seja, quanto menor a área, maior densidade superficial de carga. Neste caso, nós temos aqui uma área menor, nessa ponta, nós teremos uma
distribuição, uma densidade de carga maior. Com isso, nós teremos um campo elétrico E1 mais intenso próximo a essa ponta. Se eu pego aqui uma outra região onde as cargas estão mais afastadas, nós temos um campo elétrico muito pequeno. Então, neste caso, próximo às pontas, o campo elétrico será mais intenso, e numa região onde as cargas estão mais afastadas, o campo elétrico será menos intenso. Ou seja, o meu E1 é maior que o E2. Beleza? Eu fiz uma aula completa sobre distribuição uniforme de cargas. Se você não assistiu, vai lá no meu canal, dê uma olhadinha na aula, assista. Vale a pena a gente entender o conceito de distribuição de cargas. Bom, uma aplicação para este conceito de poder das pontas, nós temos aqui para-raios. Nós temos aqui a imagem de um raio atingindo a torre de um prédio. E nessa torre nós temos um objeto dessa forma. Este cara é o para-raio. É um objeto com várias pontas, um objeto pontiagudo. Colocando ele no prédio, nós podemos observar que em tempestades o campo elétrico é muito intenso. E nós vimos que quando eu tenho um objeto, um corpo condutor pontiagudo, nós vimos que nas pontas deste objeto, deste corpo, o campo elétrico é mais intenso. Daí, pessoal, olha só, a chance de um raio, se cair um raio nessa região, um raio cair no para-raio é muito, mas muito maior do que o raio cair na lateral desse prédio, na estrutura desse prédio. Daí a grande importância de colocar o para-raio. O para-raio, pessoal, muita gente acha que para-raio é usado para espantar raio. Não é não. Ele é usado justamente para o raio cair e ir embora para a Terra. Esse é o objetivo do para-raio. Beleza? Mas como que isso acontece? Como eu disse, nós temos aqui em tempestades campo elétricos muito intenso. Nós temos campo elétrico muito intenso. Temos também potencial muito intenso. E essa descarga e essa descarga elétrica tem uma corrente muito alta. Então nós podemos observar que eu tenho um campo elétrico nessa região. E nessa região nós temos aí a molécula de ar, com uma polaridade positiva e uma polaridade negativa. Nós vemos que se a gente tem ali um campo elétrico, então tem uma região positiva e tem uma região negativa. Como este campo elétrico é muito intenso, pessoal, olha só o que vai acontecer. Esse campo elétrico vai fazer uma separação das moléculas do ar. Ou seja, ele vai ionizar o ar. É isso que acontece. Beleza? Bom, nós vemos agora o conceito de pêndulo elétrico. Nós temos aqui um corpo condutor preso a um fio isolante e eu aproximo um corpo carregado. O que vai acontecer? Este corpo carregado irá induzir a separação de cargas nessa esfera metálica e vai ocorrer a aproximação. Mas olha só, quando a gente coloca uma gaiola sobre este pêndulo, este condutor externo, que é o nosso bastão, ele não consegue induzir a nossa esfera. Essa gaiola, pessoal, é chamada de gaiola de Faraday. Beleza? Este corpo não consegue induzir a nossa esfera. Por que isso acontece? Porque, como nós vimos aqui, este bastão irá induzir a separação de cargas na superfície dessa gaiola de tal forma que essa separação faça com que o campo elétrico resultante no interior da gaiola seja zero. Com isso, essa esfera não irá ser induzida, ela não sente a presença desse bastão. Nós podemos ver aí um cara dentro de uma gaiola, onde está sendo despejados raios sobre essa gaiola.
ele não está sentindo nada, pois as cargas se distribuem na superfície da gaiola de tal forma que o campo resultante no interior da gaiola seja zero. Beleza? Nós temos também um avião, quando ele é atingido por um raio, as pessoas no interior do avião não vão sofrer nada, pois as cargas se distribuem sobre a superfície metálica do avião e irão embora. Ou seja, ela se distribui de tal forma que o campo elétrico resultante no interior do avião seja zero. Nós temos também o caso em que eu tenho um carro e este carro é atingido por um raio. Muita gente acha que não acontece nada com o pessoal que está no carro devido aos pneus de borracha. Isso não é verdade. Pessoal, isso não é verdade. O que acontece é que o raio atinge a superfície metálica do carro, as cargas se distribuem por igual na superfície, daí o campo resultante no interior do carro é zero. Não tem nada a ver com os pneus de borracha. Beleza? Bom, por hoje é só. Até a próxima aula. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Valeu, pessoal!